Meninas e meninos, mais uma vez aqui agora nessa que é a nossa 12ª semana, continuando as reações orgânicas. No caso, hoje vamos tratar das reações de substituição. Eu sei que o conteúdo é denso, a gente tem lido isso nos feedbacks de vocês, mas a gente está tentando fazer aquilo que é mais resumido e principal para vocês, tá bom? Depois a gente vai ver se cria um material que tem uma parte bem resumida para que vocês possam acompanhar ou resgatar alguns conceitos que possam ter ficado perdidos no meio do caminho. Então, vamos começar a aula de hoje? Vamos lá. Bom, vamos falar então de reações de substituição. O que é a reação de substituição? É quando você tem uma substituição de um grupo por outro, tá? Então, a gente está vendo aqui no exemplo, eu tenho o cloro, aqui no clorometano, sendo substituído pela hidroxila, tá? Formando aqui um sal, né? Essa reação feita com uma base, e a gente está vendo aqui uma reação que é tipicamente de substituição. Esta reação ela é muito característica de compostos saturados, tais como alcanos e aletos de alquila. Então, esse aqui é um aleto de alquila, e aqui a gente tem uma substituição em um alcano, onde sai o hidrogênio e entra um cloro no lugar dele. Tá? Então, vamos prosseguir. Nas reações de substituição, o hidrogênio preso ao carbono menos hidrogenado é mais facilmente substituído. Isso é importantíssimo, né? Como eu digo para vocês, são os detalhes que vão fazer diferença na hora de responder uma questão do Enem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um carbono que tem 3 hidrogênios, outro carbono com 2 hidrogênios. Então, qual é o carbono que vai ter mais facilmente seu hidrogênio substituído? Este carbono aqui, que só tem 2 hidrogênios. Então, o cloro vai dar preferência para entrar neste carbono, tá? Não quer dizer que o cloro não possa entrar no outro carbono. Só que, como está aqui na observação, também é formado, porém, em menor quantidade. Essa menor quantidade são em frações de menor que 90%, ou seja, 90% vai formar o 2-cloropropano e cerca de 10% ou menos vai formar um cloropropano. Prosseguindo. Bom, essa é a primeira reação de substituição chamada de halogenação. O nome já indica, né? A halogenação é uma substituição por um átomo de halogênio. Para quem não lembra, os halogênios são aqueles elementos que compõem a família 7A. A gente está vendo aqui o metano reagindo com cloro gasoso, formando clorometano e HCl. Tá? É importante que a halogenação ela ocorre mais frequentemente apenas com cloro e bromo. Tá? Os átomos de flúor são muito reativos, então não são favoráveis a esta substituição. E o iodo, por ser muito grande, também não é muito fácil de fazer a substituição. A partir do metano, pode-se realizar sucessivas halogenações. Por exemplo, eu posso halogenar o primeiro hidrogênio, o segundo hidrogênio, o terceiro hidrogênio, o quarto hidrogênio e obter o tetraclorometano. Tá? A facilidade de saída do hidrogênio, como a gente disse já no slide anterior, sempre do carbono que é menos hidrogenado, e que seria o carbono terciário. Por que o terciário? O carbono terciário ele teria que estar ligado a 3 átomos de carbono, como vocês estão vendo aqui no exemplo. 1, 2, 3. Então, por ele estar ligado a 3 carbonos, ele só tem possibilidade de ter mais uma valência ocupada pelo átomo de hidrogênio. Por isso, ele acaba sendo menos hidrogenado. Tá? Então, a facilidade de substituição é desse carbono aqui, que é o carbono terciário, que é o carbono menos hidrogenado. Essa regra é importantíssima, tá? Essa reação ocorre em presença de luz. Esse símbolo de lambda está dizendo isso aqui para nós, tá bom? Prosseguindo. Segunda reação, só que está representando o número 2, para quem não percebeu, é a reação de nitração. A reação de nitração é aquela que ocorre pela substituição de um hidrogênio por um grupo nitro, que é o grupo NO2, característico do nitrocomposto. Não sei se vocês lembram das aulas anteriores, tá? Isso aqui é um nitrocomposto, tá? E essa nitração ela é feita em presença de ácido nítrico, que a gente pode interpretar o HNO3 como sendo OHNO2. Por que é interessante a gente enxergar como OHNO2? Porque essa hidroxila que a gente está enxergando aqui, ela vai reagir com hidrogênio e formar água.
E no lugar do hidrogênio que vai ser deslocado, vai entrar o NO2. Lembrando que, neste caso, sempre no carbono menos hidrogenado, por isso o produto formado é 2-nitropropano. Prosseguindo. Agora a reação número 3, sulfonação. Como o nome já indica, sulfonação é uma reação com ácido sulfúrico em presença de SO3, ou seja, tem bastante enxofre no meio, porque o prefixo sulf significa enxofre em latim. Então, o ácido sulfúrico fumegante vai reagir com um composto orgânico, um alcano ou com um ciclano, na presença de SO3 e aquecimento, e vai haver a substituição do hidrogênio pelo grupo SO3H, que é chamado de grupo sulfônico. Por isso, a gente enxerga a fórmula do ácido sulfúrico, que é H2SO4, como HOSO3H. Se você somar aqui, ó, fica H2SO4, tá? Só que é bom enxergar assim para você ver de onde vem esse grupo sulfônico e essa hidroxila, mais uma vez, vai reagir com o hidrogênio que é retirado, formando água. Isso acontece também nos compostos cíclicos, tá? Então, aqui nós temos como produto o ácido etano sulfônico e embaixo o ácido ciclopentano sulfônico. Prosseguindo. Quarta reação de substituição, halogenação em aromáticos. Então, a gente tem aqui a reação com halogênio em presença de ferro como catalisador na forma de cloreto de ferro que vocês estão vendo aqui. Então, aqui é um aromático, o neobenzeno com cloro, mas isso só vai acontecer se tiver o catalisador. Porque caso não tenha o catalisador, lembrando, o catalisador são substâncias que não participam da reação, mas aceleram a reação, favorecem a reação. Essa reação vai demorar muito tempo para acontecer, em alguns casos ela até nem acontece. Então, sai o hidrogênio e entra o cloro, formando o HCl com um dos cloros que estava aqui, e o outro cloro formando o cloro-benzeno. Prosseguindo. Nitração em aromáticos, nossa reação de substituição número 5. A reação de nitração em aromáticos também ocorre com ácido nítrico, assim como em compostos saturados, como os alcanos, tá? E tem que ser em meio ácido, então usa-se um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, tá? Então aqui a gente tem de novo o ácido nítrico enxergado como HONO2, que vai entrar o grupo nitro, e vai sair o H formando essa água aqui. Isso também só vai ocorrer em presença de ácido. Então, a gente pode interpretar que o meio ácido, ou seja, o meio ácido forte, é como se fosse o catalisador, vamos dizer assim, porque esse ácido ele não vai participar da reação, tá? Reação número 6, sulfonação em aromáticos. Agora, a mesma coisa que acontece com os alcanos, a gente vai usar o ácido sulfúrico e aquecimento. Você vai dizer assim, professor, mas aí não é aromático, a gente não tem que usar o ácido sulfúrico fumegante? A gente já está usando o ácido sulfúrico como reagente. Agora, o que vai favorecer a reação é o aquecimento da reação. Então, esse aquecimento vai favorecer que haja quebra aqui do hidrogênio, que ele saia para combinar com o H, formando a água, e no lugar do H vai entrar o grupo SO3H, formando o ácido benzeno sulfônico. Lembrando que o ácido benzeno sulfônico está muito presente em sabões, por exemplo. Continuando. Número 7. Agora eu vou chamar a atenção um pouquinho de vocês para duas reações que são muito importantes, porque costumam cair muito no Enem, tá? Que é a alquilação de Friedel-Crafts. Friedel-Crafts foi o pesquisador que deu nome a essa reação descoberta, tá? Então, é uma reação do composto aromático com haleto orgânico em presença de catalisador de AlCl3, que seria cloreto de alumínio, tá? Então, isso aqui é um haleto orgânico, aqui um anel benzeno. O que vai acontecer? Vai ser substituído um hidrogênio pelo grupo CH3, por isso o nome é alquilação, porque o grupo CH3, o grupo substituinte metil, ele é proveniente de um alcano, por isso alquilação, tá? Ele, na verdade, seria proveniente do metano, tá? Então, entra no lugar do hidrogênio o grupo CH3, formando o HCl com hidrogênio que sai e combina com esse cloro que vai sobrar aqui, e formando, nesse caso, o metilbenzeno, que a gente conhece vulgarmente como tolueno. Próxima reação, acilação de Friedel-Crafts. Observe, o nome é diferente, não é alquilação, é acilação. Por quê? Porque agora vai entrar um radical acila, que é um radical de ácido carboxílico. E olha que interessante, né? Então vai reagir um cloreto de ácido
com o anel benzeno, de novo, em presença do catalisador, importantíssimo isso, cloreto de alumínio. Nesse caso, em presença de excesso de benzeno, uma temperatura considerada moderada, 80 graus Celsius, tá? E aí, esse cloreto de etanoíla, que a gente sabe que é um cloreto de acetila, né? Porque esse aqui é o radical acetila, derivado de ácido carboxílico, no caso ele é derivado do ácido etanóico, ele vai entrar no lugar do hidrogênio, formando aqui com hidrogênio e cloro o HCl, e aqui formando essa acetofenona, que a gente pode dar o nome oficial de metilfenilcetona. Na verdade, esse nome é o nome vulgar, né? Metilfenilcetona. A gente chama aqui, conhecida muito como acetofenona. Então, esse cloreto de etanoíla vai formar uma acetona aromática. Prosseguindo. Bom, agora nós vamos falar um pouco de uma reação que ocorre com anel benzeno, mas quando esse anel benzeno já tem um grupo substituinte presente nele, tipo tolueno, que é conhecido oficialmente como metilbenzeno. Então a gente pode reagir o metilbenzeno também para uma reação orgânica, e aí esse grupo substituinte pré-existente na cadeia do tolueno, ele tem uma ação importante, que é a ação de orientador ou dirigente, tá? Então, esses radicais vão ser dirigentes de dois tipos que a gente vai ver nos próximos slides, ok? É interessante só frisar nesse slide aqui que esse grupo dirigente ele vai dirigir que o próximo grupo que entre no anel benzeno ou entre na posição orto ou para, ou entre na posição meta. E a gente vai ver por que eu separei orto para, eu coloquei junto, e meta separadamente. Vamos olhar no slide adiante. Bom, existem radicais pré-existentes que são orto-para-dirigentes. Lembrando que o orto é a posição 1, 2 e para a posição 4. O 1 é sempre onde já tem um grupo pré-existente, tá? Os principais radicais ativadores, e eles são chamados também de ativadores. Por quê? Porque eles favorecem a reação. São esses que vocês estão vendo aqui, tá? É o NH2, a hidroxila, o OCH3, os radicais de alcano, radicais alquila, e os halogênios, tá? Observação importante, né? Mas eles já estão aqui na ordem, que eles também são orientadores ortopara, mas não são ativadores. Por quê? Porque os halogênios, eles são extremamente eletronegativos. E essa eletronegatividade alta faz com que eles não sejam ativadores, ou seja, eles não favoreçam a reação. Eles são até considerados desativadores ou desativantes, tá? Então, observem bem, esses grupos radicais ativadores ortopara é interessante que vocês saibam. Aí você vai dizer, Fred, como é que eu vou saber diferenciar isso? Eu vou mostrar uma dica de como vocês podem tentar diferenciar isso. Vamos ver agora os desativantes mais orientadores na posição meta. Tá? Antes disso, claro, vamos ver um exemplo, né? Então, observe, aqui eu tenho metiltolueno. Se você lembrar do slide anterior, o metil ele é um ativante ortopara. Então, aqui vai haver uma nitração. Então, essa nitração, que ocorre com ácido nítrico em presença de ácido forte, que é o ácido sulfúrico, o que ela vai fazer? Ela vai favorecer a entrada do NO2. Qual é a posição que o NO2 vai entrar no anel benzeno? Então, como já tem o metil, ele vai dirigir esse NO2 ou para a posição orto, que seria essa posição e essa aqui em relação ao metil, ou para a posição para em relação ao metil, que é essa posição aqui de frente para o metil. Então, a presença do radical metil já faz com que ele oriente a entrada e ele ative essa reação, ou seja, ele favoreça a reação nas posições orto ou para. Aí nós temos também os considerados desativantes, que são desativantes e orientadores meta. Por que desativantes? Porque eles não favorecem a reação. E a dica que eu falei que ia dar para vocês, observe que todos os desativantes ou têm uma ligação dativa, que é essa representada por uma setinha, ou tem uma insaturação. Então, isso é uma dica que fica para vocês. Os radicais que são desativantes orientadores meta, eles vão ter ou uma insaturação ou uma ligação dativa, como é o caso do SO3H. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um nitro
benzeno reagindo aqui numa alquilação, tá? E o que vai acontecer? O grupo NO2 pré-existente, ele vai ser desativante, ele não favorece a reação, porém a reação pode acontecer, tá? Dependendo das condições de reação, e ele vai favorecer a entrada do grupo CH3 na posição meta, que é a posição 1,3, tá? Por isso vai formar, nesse caso, o meta-nitro tolueno, porque isso aqui vira tolueno, ou metra-metil-nitrobenzeno, que seria o nome oficial. Mais o HCl, porque o HCl é da saída do hidrogênio daqui com cloro desse aleto orgânico. Prosseguindo. Então, resumindo, né, com relação aos ativantes e os desativantes, nós temos radicais que são ativantes, tá, na posição ortopara, radicais pré-existentes no anel benzeno, tá? Lembrem sempre disso. E observe, esses radicais não têm saturações, tá? Ou ligação dativa. E os dirigentes desativantes na posição meta, que eles têm ligação dativa ou insaturação, até as duas, como é o caso do NO2, tá? Se vocês quiserem praticar um pouquinho mais e reforçar um pouco mais esse conteúdo para vocês, eu indico esse site aqui embaixo, que é um site muito interessante, chamado www.projetomedicina.com.br. Não estou ganhando nada com isso, é só para o bem de vocês, para que vocês tenham acesso a bons materiais, tá? Eu sei que lá tem certas listas muito interessantes de exercícios com gabarito, e que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão acessar sempre a gente através ou do Teams ou da plataforma, através do fórum de aprendizagem, né? Ou dos chats que são síncronos. A gente está atendendo ali ao mesmo tempo, com você perguntando e o professor disponível para atender. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo no coração de todos.